Fundado em 1875, o Palacete Provincial foi por mais de 100 anos quartel da Polícia Militar do Amazonas. E é aqui, nesse lugar histórico, que nós começamos o Galeria de hoje. Agora vamos conferir o que tem no programa. Artes plásticas produzidas a partir de técnicas Baniwa. Um pouco da intimidade de Tiago de Mello através da exposição Décadas de Amizades e Cores. E mais, uma matéria sobre a nova Pinacoteca. Fica aqui, já estamos no ar. Resgatar a cultura indígena é algo fundamental. E pensando nisso, o Galeria convidou para um bate-papo o artista plástico Paulo Holanda, que adotou técnicas do povo Baniwa para desenvolver peças de arte. Tudo começou com um projeto da graduação e hoje a produção de peças com técnicas Baniwa faz parte da rotina diária de Paulo Holanda. Então, Paulo, como é que foi esse início? Explica melhor pra gente e bem-vindo ao Galeria. Bom, o meu interesse pela cerâmica Baniwa, ela começa na própria graduação, né, como foi dito, através de um projeto que eu fazia parte aqui na Universidade Federal do Amazonas, onde eu pude ter contato com várias etnias, né, dos povos que habitam a nossa região amazônica. E uma dessas etnias eram os Baniwas. E devido a esse contato, eu fui descobrindo algumas peculiaridades na cerâmica delas e eu também, por estar cursando artes na época, tinha a disciplina de cerâmica, então me interessei muito. E aí eu consegui conciliar esse lado artístico dela com os saberes tradicionais. Então foi muito importante. E foi desde aí que começou essa brincadeira, né, com a cerâmica Baniwa. Quais materiais você costuma utilizar para a produção de peças e quanto tempo em média leva para ficar pronta cada uma? Essa peça aqui, por exemplo, eu fiz com a técnica dos rolinhos. A técnica dos rolinhos, ela leva um tempo maior para ser feita, uma vez que eu vou fazendo o rolo e vou subindo, vou aplicando outras camadas de rolo e vou subindo. Dependendo do tamanho da peça, dependendo do material. Essa, por exemplo, é com porcelana, então já é um material que dá mais trabalho de manusear, por ele não ser muito plástico, é um material mais resistente, então você tem que ter maior trabalho com ele. Entendeu? Esse daqui já é um material de argila baixa da nossa região, então é um material com maior plasticidade. Então, os Baniwas costumam usar porcelana na produção das peças deles? Não, a porcelana ela é extraída de subcamadas, né, da terra. Ah, então o trabalho com esse material já foi um aprimoramento teu? Isso já é uma hibridização da técnica deles. O que eles utilizam é a argila de baixa, que é a argila tabatinga, que é uma argila mais clara, que é encontrada na região do Alto Rio Negro. Como funciona o processo de fabricação, de preparo da argila e das peças? Bom, eu venho trabalhando tanto com a argila da nossa região, quanto com argila de fora. Por exemplo, a porcelana é uma que eu peço de fora. Quanto às técnicas, como eu disse, são variadas. Essa daqui é a técnica dos rolinhos que você vai subindo, como eu já informei. Essa daqui eu faço a técnica de debastamento. Eu fiz o bloco de argila, né? E aí eu fui debastando depois, né? Tirando e fazendo a peça, dando a ideia do formato que eu queria. Essa bilha, por exemplo, já é a técnica da bolinha. Você faz a bola e vai furando com o dedo e vai expandindo essa bola. As peças que você desenvolve têm uns detalhes. As peças que o povo Baniwa desenvolve também têm esses mesmos detalhes? Têm significados diferentes para eles e para você? Então, os grafismos indígenas, dos Baniwas, eles possuem diversos significados, né? Inclusive de proteção, de cura. Esses daqui, por exemplo, eu me aproprio dos grafismos indígenas que são de proteção, né? Que tem, por exemplo, nessa peça. E aí eu venho fazendo uma releitura agora, trabalhando de forma mais contemporânea esses referenciais deles, né? Que eles me passam e aí eu venho tentando abstrair. Essa panela, por exemplo, eu fiz com referenciais dos grafismos oníricos deles, né, que são dos sonhos. Então, eu vim abstraindo e aí eu consegui chegar nessa composição. Além desses objetos, o Paulo faz a produção também de bijuterias e são lindíssimas. Como é que funciona esse trabalho? Como é que é o processo de produção de cada peça? Então, as bijuterias, eu primeiro faço... geralmente eu faço casado os produtos, o brinco e o pingente. Ah, o conjuntinho para combinar. Isso. Então, essa daqui, por exemplo, está em produção, que é uma série feita com vidro.
Então a gente faz a aplicação de vidro e depois vai para queima. Então esse daqui era uma pastilha amarela de vidro, a gente pila e depois aplica por cima da peça na queima. Então, Entre os baniwas há a crença de que os homens não podem ter um contato direto com o material utilizado para a produção de peças e nem com as peças durante o período de produção porque podem quebrar. Como foi feita a tua adaptação nesse quesito? Foi um desafio muito grande, porém eu fui bem recebido por elas, em nenhum momento elas botaram muitos demais empecilhos, né, em ensinar a técnica. Para eles têm uma ideia da cosmologia de que a argila, o homem ele só pode trabalhar abrindo o caminho até o igarapé. Esse que é o papel dele na coleta e na fabricação de argila. Ele não pode em nenhum momento encostar na argila enquanto matéria-prima. E aí elas todas se reúnem, fazem a coleta da argila e depois a produção. Porque eles acreditam que o Omawali, que é a divindade responsável pela argila, ele é protetor das mulheres. Então tem todo um sentido cosmológico para essa explicação da crença deles, né? Como é para você, de forma mais pessoal, trabalhar com essa cultura indígena? Eu sou manauara, então é muito importante para mim entender como esses povos, né, que habitavam há tanto tempo aqui, hoje em dia estão lidando, né, nesse nosso mundo pós-moderno. Então, além de ser uma realização pessoal, trabalhar com cerâmica, se torna mais prazeroso ainda trabalhar com referenciais, né, para esses povos. As tuas obras já foram expostas em galerias, já participaram de concursos, já receberam algum prêmio? Já tive obras expostas. Além da cerâmica, eu trabalho com a fotografia, esse meio digital também, né? Trabalho com pinturas, em específico a técnica da pintura matérica, né? Que é uma pintura com adicional de outros elementos convencionais de uma pintura, né? Além da tinta acrílica ou a tinta a óleo. E quanto aos eventos, eu já tive algumas exposições na cidade, em coletivo, participei de um congresso nacional de artistas em Boa Vista, né, de arte educadores, e aí eu tive participação na exposição também, levei umas fotografias, tive peças de cerâmicas expostas. Tenho trabalhado na questão de educação patrimonial pela cidade também, ministrando essas oficinas, seja nos institutos de educação, nos museus, galerias, e as bijuterias também são vendidas, né? Recebo essa demanda, então o trabalho está sendo difundido por aí. E de que forma as pessoas podem adquirir essas peças? Bom, eu tenho um Instagram, né, meu Instagram pessoal, então vocês podem estar encomendando peças. Geralmente eu recebo muitas encomendas das canecas, né, as pessoas gostam muito de presentear, né, principalmente quem está passeando pela cidade. Uma arte com referencial indígena, mas de um artista local, então consegue fazer esse link. As bijuterias também eu tenho vendido bastante. Manda um direct, eu quero uma peça assim, com grafismo tal, então a gente vai conversando. Paulo, muito obrigada pela tua participação no Galeria e também por esse trabalho de difundir a cultura indígena aqui, de oferecer oficinas para instruir a população de um modo geral. Opa, que isso, o prazer é meu, né, tá difundindo essa cultura da nossa região e para o nosso povo, né. Um resgate da cultura material do povo baniwa. Parabéns, Paulo. Agora o Galeria vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem a exposição Décadas de Amizades e Cores do poeta amazonense Tiago de Mello. Não sai daí! Desenhos, pinturas e cartas feitas para presentear o poeta amazonense Tiago de Mello, reunidas em um único espaço. Essa é a exposição Décadas de Amizades e Cores. Vamos conferir. E o Galeria veio conferir mais de perto essa linda exposição. Nós estamos aqui com a Joara Marques, a responsável pelo Centro Cultural Palácio da Justiça, onde está acontecendo essa exposição. Joara, nós temos aqui um acervo pessoal do poeta Tiago de Mello, certo? Verdade, Raíssa. Nós estamos com essa exposição denominada Década de Amizades e Cores, notícias da coleção de Tiago de Mello, onde são expostas 37 obras pessoais
do nosso poeta. E de onde surgiu essa ideia de unir várias obras do acervo pessoal do poeta? Era de interesse do Tiago de Melo presentear a população amazonense com essas obras íntimas dele, né? Então dá esse prazer para o povo amazonense de conhecer essas obras que foram presenteadas por seus grandes amigos. Foi daí que a secretaria procurou ele para fazer a seleção das obras? Como é que aconteceu? Sim, exatamente. Era interesse da secretaria expor essas obras para que fosse de conhecimento do público amazonense. Joara, o que o público pode encontrar de diferente aqui nessa exposição? Então, Raíssa, aqui não existem só exposições de quadro. Também você pode observar que existem um rascunho da casa de Tiago de Melo em Barreirinha, que foi feito pelo ateliê de Lúcio Costa. Você pode também observar uma carta entre informações e carinhos entre poetas, Carlos Drummond de Andrade e o Tiago de Melo. Né? Nós encontramos aqui também uma dessas cartas de Carlos Drummond de Exatamente, Andrade. nós podemos encontrar sim. Feita para Tiago de Melo. Feita para Tiago de Melo. Desde o início, a ideia central já era reunir diversos artistas, não só artistas regionais, mas também artistas latino-americanos. A gente encontra obras de artistas de fora aqui, certo? Sim, o objetivo era reunir, fazer essa seleção de presentes que foram doados para o Tiago de Melo de diversos artistas, né? Internacionais e nacionais e locais também. Uma mensagem especial que a exposição possa transmitir para quem vem acompanhar? Sim, essa exposição ela tem por objetivo aproximar o poeta Tiago de Melo do público amazonense. O interesse dele de que o público se apodere dessa coleção tão íntima dele, divida com ele essas felicitações, esses mimos que foram doados pelos amigos dele. Né? E quantas obras a gente encontra aqui no Palácio da Justiça? Bom, aqui nessa exposição são 37 obras, porém ela é dividida em 4 partes. A primeira parte dela está localizada na Pinacoteca do Estado, que fica localizada no Palacete Provincial. A segunda parte ela está localizada na Pinacoteca Municipal, no Paço da Liberdade. E a terceira parte ela está na Reserva Técnica de Museus da UFAM. Funciona como um quebra-cabeça, então. Aqui é a parte mais íntima. Isso, é aquela parte em que o Tiago vai interagir com o público, né? É uma intimidade, ele vai dividir aqueles mimos que ele recebeu com o público. Na Pinacoteca são obras próprias do autor. Sim, sim, é verdade. E na UFAM, o que a gente encontra? São acervos de livros, né, que existem lá. Tem uma divisão pessoal lá do Tiago de Melo, aqui é uma verdade. outra Ele fez outra questão parte. de fazer essa divisão e deixou a melhor parte para a secretaria aqui no Palácio da Justiça. E como se deu a escolha aqui do Palácio da Justiça? Porque essa parte mais pessoal veio parar aqui? Além de o Palácio da Justiça ser belíssimo, vocês podem observar, Realmente. ele é bem localizado. Está no centro da cidade, ao lado do Teatro Amazonas, vizinho da casa de Eduardo Ribeiro. Tem muitas referências Muita aqui nas localização. proximidades. Próximo de pontos de ônibus, de táxis, né? Então facilita o acesso para a população. As obras expostas aqui são inéditas, foram feitas especialmente para o Tiago de Melo, presentes lindíssimos, inclusive. A gente encontra aqui também diversos artistas, né? Quem são os principais que estão expondo aqui? Grandes artistas presentearam o Tiago de Melo, como, por exemplo, Santa Rosa, Atos Bulcão, Ibirê Camargo, que são artistas que deram o melhor de si na intimidade com o poeta. Você também encontra aqui, logo na entrada, você pode conferir obras de Moacir Andrade, Jair Jaquemão, Hannibal Bacelar,
inclusive do Sérgio Cardoso. E a curadoria das obras ficou sob a responsabilidade de quem? Do sensacional Oscar Ramos, que não precisamos nem definir quem é, um grande curador, né? Tanto o roteiro da exposição quanto o local teve um consenso entre o Thiago de Mello e o Oscar Ramos. Então a pessoa entra aqui e vai acompanhar um roteiro definido por ambos, pelo poeta e pelo Oscar Ramos. Exatamente. Quais são os dias e horários de funcionamento aqui do Centro Cultural Palácio da Justiça para que as pessoas possam vir conferir a exposição? Então, o Palácio da Justiça, ele funciona de segunda a sábado no horário de 13 às 17 horas e aos domingos de 11 às 15 horas. É gratuito, você venha, traga sua família, traga seus amigos, você aproveita, faz uma visita guiada no Palácio da Justiça e vem conhecer a exposição Décadas de Amizades e Cores, notícias da coleção de Thiago de Mello, aqui no Palácio da Justiça. Uma bela e íntima exposição. Agora a galeria vai para o intervalo e na volta nós vamos conferir as novidades da Pinacoteca do Estado aqui no Palacete Provincial. A gente volta já. Pinacoteca é um espaço destinado à exposição de obras de arte. Aqui em Manaus está localizada a Pinacoteca do Estado do Amazonas, que foi reinaugurada no mês de março. E claro que o Galeria foi até lá conferir as novidades. Com o novo roteiro e novidade no espaço, a Pinacoteca do Estado do Amazonas está de cara nova. E quem vai apresentar o local pra gente é a diretora de museus da SEC, Cleia Viana. Bem-vinda ao Galeria, Cleia. Obrigada pela oportunidade de poder apresentar, de poder falar um pouco sobre o novo redimensionamento da Pinacoteca e da forma como ela foi criada, esse novo roteiro. Mas até chegar aqui, Cleia, a Pinacoteca já passou por diversos locais aqui em Manaus, né? Onde de fato começou a história da Pinacoteca? A Pinacoteca tem muita história, afinal de contas ela vai fazer 53 anos em julho. Ela iniciou na biblioteca pública e o primeiro espaço criado que se conta na história foi na biblioteca pública, no segundo andar, no lado esquerdo de quem sobe. Lá, então, foi o espaço destinado para que se formasse a primeira coleção daquilo que seria a Pinacoteca hoje. Para você, qual a importância e o objetivo de ter um espaço desse aqui na capital? A Pinacoteca, ela tem como objetivo principal ser guardiã da produção artística local. Então aqui a gente tem essa representação, essa importância, que ela é guardiã da produção de artistas locais, nacionais e internacionais, não é? Que a gente tem artistas de diferentes nações e também essa questão da gente resguardar a história para o futuro. Cleia, após a reformulação do espaço, o que é possível encontrar de diferente aqui? Bom, é um roteiro novo que a gente criou, mais didático, porque a gente tem uma grande preocupação e de que forma, qual é a metodologia que a gente vai propor para as escolas, que são o nosso grande público, além da população. Tenho certeza que o público de casa, que ainda não pôde comparecer, está curioso para saber como é que é esse novo roteiro e a Cleia vai levar a gente para esse tour. Nesse novo roteiro, a gente começa pelo século XIX, que é essa parede vermelha, onde estão essas obras que representam o século XIX. Ela encerra com Manuel Santiago, que é um artista amazonense. Então a sequência se dá aqui nessa parede verde? Nesse nicho verde, nós temos a representação dos anos 40,
né, com uma produção muito pequena. E nesse período era um momento em que o Amazonas, a produção era muito pequena, tinham poucas representações. Então, nesse nicho rosa, nós temos a representação dos anos 50, não é? Que é um ano da explosão da arte no Brasil, e aqui a gente tem uma coleção importantíssima, que é uma coleção do Burle Marx. Temos uma obra do Inimar de Paula também. A cor também foi bem pensada, porque esse rosa criado pela Schiaparelli era a explosão de tudo que representava a arte, de tudo que era belo nos anos 50. No final dos anos 50, início dos anos 60, é a da criação do Clube da Madrugada, e a gente tem a representação pelo lado externo também dos artistas que produziram, que iniciaram o Clube da Madrugada. Esse é um momento muito importante. A partir de agora a gente entra na modernidade. Então, a partir desse momento a gente vai falar de gerações. Aqui a gente tem a geração, são esses artistas que produziram e produzem até hoje. É uma produção muito intensa, não é? A gente tem uma coleção também de obras de artistas internacionais. E seria inclusive minha próxima pergunta. Eu tive essa dúvida, se a Pinacoteca tinha exposto apenas obras de artistas locais, mas não, é mais abrangente. A gente tem artista nacional, local e internacional. É uma produção bem mais atual, bem mais renovada e tal, vendo o momento que o país passava, que o Estado passava. Então, dos anos 60 para cá, a gente passou por várias situações diferentes politicamente, que tem uma influência muito grande dentro de todas as artes, inclusive das artes visuais. Esse espaço é o espaço mais contemporâneo que a gente tem, desses artistas mais atuais. Nesse corredor, a gente tem artista, inclusive a gente tem artista parintinense, a gente também tem artista de outros municípios aqui. Os artistas que estão trabalhando agora, na atualidade, a gente tem Cristóvão Coutinho, a Adna, temos aqui o Adna Abreu, Sávio Stoclo, e uma representação aqui do Roberto Evangelista, que é um dos artistas que expôs em Bienal. O Roberto é uma grande representação da arte amazonense, tem uma boa história para contar. Então, aqui temos uma representação de um dos artistas que ícone de todos os artistas da atualidade, chama Hahnemann Bacelar, morreu aos 23 anos, então sua produção foi muito pequena. Temos alguns estudos dele que nós fomos adquirindo, e depois a gente conseguiu comprar algumas obras de colecionadores para formar essa pequena coleção, mas de uma representação incomparável. Eu acho que 70% das obras são obras que nunca foram expostas, ou se elas foram expostas foi num pequeno período que já não há mais lembrança. É a grande diferença que a gente trouxe. Bom, e nós estamos chegando ao final da nossa viagem, do nosso tour aqui na Pinacoteca, e eu queria saber como é que funciona a questão das visitas. É aberto para o público? É preciso fazer algum tipo de agendamento? Não, a Pinacoteca, aliás, os 5 museus que o Palacete abriga, entre eles a Pinacoteca, fica aberto de segunda a segunda, feriados, sábado, domingo, todos os dias da semana, de 9 da manhã até as 14 horas, é aberto ao público. E assim, quando for grupos grandes que quiserem uma atenção maior, pode ligar para o telefone que está disposto no portal da Cultura, chama www.cultura.am.gov.br. Você vai encontrar os horários, é tudo gratuito, mas se você quiser trazer sua família, venha, você será bem recebido. Se você não quiser andar sozinho, a gente tem os monitores que também estão prontos para receber, com um grande sorriso e a nossa boa vontade. Esse foi mais um Galeria, mas não esqueçam que nós temos um encontro marcado toda segunda. Até a próxima!